você é empresário e não pode quebrar nos próximos 90 dias. É natural num momento como esse que tenhamos no mínimo 3 sentimentos: luta, fuga e paralisia. E com o intuito de combater esse processo, combater esses sentimentos, eu estou trazendo 7 passos a serem adotados pela sua empresa, tanto microempreendedores individuais, empresas do Simples Nacional, empresas optantes pelo regime de tributação do lucro real ou do lucro presumido, o que vocês podem fazer com o intuito de manter a sua atividade no mercado, com o intuito de combater eventual processo de falência. Então, além de trazer algumas questões legais, as últimas atualizações da legislação, o objetivo primordial desse vídeo é trazer passo a passo o que você pode fazer com o intuito de não só manter as suas atividades, mas também como entrar num processo de crescimento. O primeiro passo indicado para vocês é refinancie todas as suas dívidas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Você sócio de uma empresa, no momento como esse, você tem que averiguar todos os empréstimos tomados por você ou por uma empresa, por sua empresa, e fazer o refinanciamento, renegocie todos os seus contratos, renegocie aluguel, renegocie todas as suas dívidas no momento como esse, pedindo prorrogação de prazo, pedindo uma carência, pedindo um prazo maior para pagamento. Com isso, você vai conseguir reduzir o seu custo. Esse é o primeiro passo que a sua empresa e você, sócio de uma empresa, deve adotar. O segundo passo: promova medidas na área tributária. Impetre mandado de segurança com o intuito de prorrogar todos os seus tributos, todos aqueles tributos com todos os entes federativos com os quais você mantém relação tributária, seja municipal, estadual ou federal. É necessário que você impetre o mandado de segurança, a não ser que você esteja dentro do Simples Nacional, pois conforme dito em vídeo anterior, há 2 semanas atrás, havia sido prorrogado o pagamento dos tributos federais. Com isso, aquele empreendedor do Simples Nacional, ele podia gerar simplesmente apenas uma DAS avulsa para pagamento do ICMS ou do ISS, porque os tributos federais haviam sido prorrogados por um prazo de 6 meses. Acontece que na última sexta-feira, no dia 3 de abril de 2020, saiu uma resolução que permite também a prorrogação dos tributos estaduais e dos tributos municipais, ou seja, do ICMS e do ISS, por um prazo também aí de 6 meses, de 90 dias. Para os microempreendedores individuais, o prazo é de 6 meses. Então, empresas do Simples Nacional, vocês precisam estar atentas quanto a essas medidas tributárias, pois já foi autorizado a prorrogação de todos os tributos do Simples Nacional. Além disso, as empresas optantes pelo regime de tributação do lucro real ou do lucro presumido, existem no país decisões favoráveis para a prorrogação de alguns tributos. A tese que se está discutindo no momento é a isonomia tributária, ou seja, empresas do lucro real e do lucro presumido, elas também têm o mesmo direito dos outros contribuintes de obter o direito à prorrogação do pagamento dos seus tributos, tanto em relação à causa maior, que é a pandemia, que tem paralisado as atividades, que tem ocasionado uma queda brusca do faturamento das empresas, quanto em razão do princípio da capacidade contributiva, da isonomia tributária, da moratória geral que poderia ser concedida pela União, a moratória heterônoma, que quer dizer que a União ela tem competência para conceder uma moratória, um diferimento do pagamento dos tributos, ou seja, um prazo maior para que ocorra esse pagamento, em relação também aos demais entes federativos, que é o Estado e o município. Essa é a tese que tem sido utilizada pelas empresas optantes pelo lucro real e também pelo lucro presumido, ok? Então, todos nós temos que adotar medidas na área tributária se nós temos o interesse de permanecer no mercado logo após o fim da pandemia do Covid-19.
Superado esse passo, nós estaremos agora no terceiro passo. O que a sua empresa precisa fazer? Faça um planejamento financeiro. É preciso, nesse momento, estabelecer um ponto de equilíbrio. O que isso significa? Você precisa revisitar todos os seus custos operacionais. Você precisa reduzir sensivelmente, após esse levantamento, todos os seus custos. Você precisa revisitar os seus contratos para ver o que você tem de custo, o que você consegue reduzir, e além de, você precisa estudar o caixa da sua empresa e ver o que é necessário fazer nesse momento. Além disso, verifique quais são os créditos que você tem para receber. Quais são os seus devedores? Uma sugestão: negocie com seus devedores, conceda eventualmente um desconto para pagamento dessas dívidas. Conceda um desconto, um parcelamento, mas negocie com seus devedores antes de ingressar com qualquer medida judicial, com o intuito de trazer um caixa, trazer crédito para sua empresa, trazer dinheiro para sua empresa nesse momento. Além disso, tente negociar e fazer a antecipação de recebíveis, pois no momento como esse você precisa de dinheiro no caixa, além de reduzir sensivelmente todos os seus custos. Você precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Então, dentro do planejamento financeiro, você pode então negociar com seus devedores, concedendo eventualmente um desconto para pagamento das dívidas. Você pode negociar, verificar todos os seus custos operacionais e reduzi-los sensivelmente. Além disso, uma sugestão que eu dou nesse momento é que vocês revisitem as suas apólices de seguro, a fim de verificar se tem uma cobertura por catástrofe natural. E nós podemos considerar que a calamidade pública, ela pode ser considerada como uma catástrofe natural e eventualmente você verificar se tem direito ao levantamento desse seguro. Porque se você teve prejuízo, se você está com as suas atividades paralisadas ou ocorreu uma queda muito sensível aí na atividade da sua empresa, você precisa verificar as apólices de seguros contratadas para que você possa saber se você tem direito a levantamento de qualquer valor. Então, nós estamos ainda no terceiro passo a ser adotado por sua empresa no momento da pandemia do Covid-19. Quarto passo, você precisa fazer uma redução do impacto. Como que você pode fazer uma redução do impacto? As suas atividades estão totalmente paralisadas nesse momento? Ou as suas atividades estão parcialmente paralisadas? Então, tem dois cenários que você pode adotar com embasamento na medida provisória 936 de 2020, que foi aquela publicada no Diário Oficial no dia 1º de abril de 2020, do corrente ano, que permite, a fim de manter o emprego e a renda, que você faça redução da carga de trabalho dos seus funcionários e, consequentemente, dos salários, e assim como você faça suspensão do contrato de trabalho. A redução da carga e dos salários pode ser feita por um período de 90 até 90 dias. O que vai acontecer se você fizer a redução? Você precisa fazer um acordo individual, depende da situação. Eu vou trazer em outro vídeo todas as características da medida provisória 936, mas aqui é só para você ter uma noção geral. Através disso, você pode reduzir a carga de trabalho e o salário. Você tem que manter o salário hora do funcionário, mas você pode, em tese, reduzir em 25%, 50% ou 70%. Você tem que comunicar ao sindicato, você tem que comunicar ao Ministério da Economia e você precisa aí de anuência do empregado. Ou você pode suspender o contrato de trabalho por até 60 dias. Tá? E você também precisa comunicar ao sindicato e o Ministério da Economia. Isso que vai acontecer? E para empresas que faturam acima de 4 milhões e 800, quando suspender o contrato de trabalho, ela precisa pagar uma ajuda compensatória de 30%. Mas, como é uma ajuda compensatória, tem uma natureza indenizatória, não incidem tributos. Então, você já tem essa vantagem. Você suspende o contrato de trabalho e você não vai ter uma carga tributária em cima dessa ajuda compensatória.
Pode reduzir por até 90 dias, pode suspender por até 60 dias, tem algumas características especiais na medida provisória que eu vou tratar em outro vídeo. Mas você precisa fazer esse planejamento nesse momento, porque o objetivo maior é manter as suas atividades e, consequentemente, você conseguir manter o contrato de trabalho desses colaboradores. Inclusive, na medida provisória estabelece que vai ter aquele empregado que foi sujeito a uma redução da carga ou a suspensão do seu contrato de trabalho, terá uma estabilidade provisória no emprego. Então, se você reduziu a carga e o salário de um funcionário por um mês, ele vai ter o direito à estabilidade durante esse mês que teve a redução e no mês seguinte, então, ele teria 2 meses. Então, você tem, durante todo o período, você pode suspender até 90 dias, então você teria 90 dias durante o curso da redução e mais 90 dias quando finalizar. Tá? E a mesma coisa dentro da redução e dentro da suspensão do contrato de trabalho. Mas você precisa verificar isso nesse momento, não deixe passar o tempo, verifique nos próximos 7 dias, porque você tem que avisar o funcionário com 2 dias corridos e você tem também que depois avisar o sindicato e o Ministério da Economia dentro do prazo de 10 dias, ok? Então vamos agora para o 5º passo que a sua empresa pode adotar: renegociar com todos os seus fornecedores. Você precisa pedir um prazo maior para pagamento, precisa pedir parcelamento ou precisa pedir de repente a suspensão. Isso é indicado em último caso para que você não quebre essa relação com seu fornecedor. Peça prazo para pagamento, renegocie os prazos. É isso que você pode fazer no 5º passo. 6º passo: você precisa manter uma curva de crescimento. Isso significa, isso para que você continue vendendo mesmo com a paralisação das suas atividades, mesmo com a paralisação parcial. Nesse momento, você precisa ser criativo, você precisa utilizar as redes sociais ao seu favor. Se você ainda não atua no ambiente digital, eu sugiro que você repense e que você faça isso. Quase todas as atividades hoje em dia permite a sua atuação no meio digital, através da criação de um e-commerce, através de uma criação de um marketplace. Nesse momento é preciso se reinventar, é preciso ser criativo para que você possa manter essa curva de crescimento. Esse, então, é o 6º passo que você pode adotar com o intuito de manter as suas atividades no mercado. Outro passo, que é o 7º passo: você precisa estabelecer um ponto de contato permanente com seus clientes. Sejam seus clientes ativos, sejam seus clientes inativos. Nesse momento é preciso que você nomeie uma pessoa de contato para que ela possa falar com seus clientes, para que ela possa tentar a reativação daqueles clientes que já não compram com você, que já não solicitam o seu serviço. Você precisa manter essa carteira. Então, para isso, você precisa entrar em contato, você precisa encaminhar informativos, você precisa indicar como que você está operando nesse momento para fim de estabelecer um contato transparente com o seu cliente, tá? Então, abrace o seu cliente nesse momento e diga que você está à disposição e como você está fazendo para superar essa crise da pandemia do Covid-19. E eu tenho mais um passo para vocês. Eu sei que eu falei que nós teríamos 7 passos, mas eu tenho um passo bônus para vocês, que é o 8º passo. O que vocês precisam fazer num momento como esse? Manter a calma, tá? Vocês precisam estabelecer, programar o seu cérebro de forma deliberada. Você precisa ativar o seu sistema ativador reticular. O que isso significa? Que você precisa fazer uma programação no seu cérebro para você enxergar as possibilidades, para você enxergar de uma maneira positiva e criativa. O sistema ativador reticular é o seguinte, um exemplo. Quando você decide comprar um carro, né? Seja uma marca X, vamos supor um Jeep.
A partir desse momento, você sai pelas ruas e você se depara com vários carros semelhantes àquele que você quer comprar. O porquê? O seu cérebro já condicionou, já colocou de maneira consciente aquele veículo. Então, você vai passar a enxergar várias vezes aquele veículo pelas ruas. Então, num momento como esse, de desespero, de atitudes totalmente descoordenadas do nosso governo, o que nós precisamos fazer? Não somente enxergar esse caos, nós precisamos enxergar as possibilidades, nós precisamos, nesse momento, encontrar soluções. Para encontrar soluções, nós precisamos manter a calma, precisamos traçar objetivos, metas e planos. Vocês precisam adotar esses 7 passos necessariamente. Eles precisam ser adotados nos próximos 7 dias, porque vocês não podem esperar mais tempo para adotar as medidas necessárias com o intuito de levar a sua empresa a um oceano azul, levar a sua empresa a um mar de possibilidades. Até no momento como esse, existem possibilidades, existem novas perspectivas e, como dizia lá Clarice Lispector, nenhuma transformação acontece de maneira açucarada. Ou seja, é na dor que nós crescemos, é no sofrimento que nós encontramos soluções, novas formas de trabalhar, de nos reinventar. Então, nesse momento, a gente precisa necessariamente ter calma, fazer um planejamento adequado com o intuito de não conduzir a nossa empresa à falência. Vou citar para vocês aqui uma frase de Napoleão Hill, que é autor de livros motivacionais. Somos capazes de alcançar qualquer objetivo realista se pensarmos nele de forma persistente, afastando assim todos os pensamentos negativos em relação a ele. Aprenda a programar o seu cérebro, o seu consciente, o seu sistema de ativação reticular e comece a atingir os seus objetivos de maneira programada, mesmo durante a pandemia do Covid-19. Sejam esses objetivos fáceis, sejam eles difíceis, se você traçar um plano e se você executar esse plano, você vai conseguir superar e você vai conseguir sair dessa crise ainda mais fortalecido. A sua empresa vai se manter no mercado, vai continuar gerando emprego e renda em favor da população. Para que a gente alcance o todo, é preciso considerar algumas partes, ou seja, o todo é a soma das partes. Adote os 7 passos, pense na sua função social, planeje e execute as suas metas e os seus objetivos. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu desejo uma boa sorte a todos. Eu peço que vocês se inscrevam no canal Verbalizando Direito. Eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, no Instagram, doutora Tatiane Moreira, no Facebook, Tati Moreira Guimarães. Eu estou sempre trazendo novidades para vocês, dicas para empresários, dicas para a população em geral. Eu sei que é difícil até mesmo para o advogado compreender essa infinidade de normas, de portarias, de resoluções que têm sido publicadas todos os dias. Então, imagino que se para a gente é uma tarefa difícil, imagino que para a população em geral, sem acesso à legislação e com tantas informações descoordenadas aí partindo de todo mundo, partindo principalmente dos nossos governantes, que seja difícil a compreensão. Então, seguirei fiel ao nosso compromisso. Para que vocês possam acompanhar as novidades, vocês precisam se inscrever no canal, precisam me acompanhar nas redes sociais, o Verbalizando tem uma página no Instagram, tem uma página no Facebook e a gente está à disposição para ajudar vocês num momento como esse. Conte conosco.